A internet do professor caiu, mas eu peço que vocês fiquem na reunião, porque ele já vai retornar, viu? Beleza. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Vitória, a gente pode começar então? Pode sim, professor. Ian, tem algum aviso, Ian? Não, professor, pode começar. Tá bom, então. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Vamos reiniciar o nosso curso. E ontem, na abertura do minicurso, nós falamos um pouco, assim, da diversidade ambiental, da diversidade de solos existentes no Maranhão. E também falamos rapidamente da diversidade de uso do solo aqui existente, certo? Hoje, nós vamos falar um pouquinho de como esses sistemas de uso afetam o solo, esse sistema de uso da terra afeta o solo, e detalhar cada um desses sistemas, né? Começar a detalhar cada um desses sistemas. Hoje nós vamos nos ater àqueles sistemas mais tradicionais de uso da terra, e amanhã a gente encerra falando do sistema convencional de uso da terra, de modernização da agricultura, certo? Bom, para iniciarmos, acho que foi disponibilizado o livro para vocês ontem, não foi? Gente, foi disponibilizado? Sim, professor, a Vitória colocou no grupo, no WhatsApp. Sim. Então, a gente vai falar de algumas questões que constam naquele livro, né? Só vamos revisar rapidamente aqui os principais usos da terra e começar a falar um pouco do que aquele livro menciona. Aquele livro, gente, ele é um livro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que trabalha com a conservação da água e do solo, né? É um dos eventos mais antigos do Brasil, apesar de termos poucas notícias dele, né? Então, é um evento que acontece há muito tempo, há mais tempo, inclusive, do que as reuniões de classificação e correlação de solo. E aí é um livro que demonstra a importância da conservação do solo, que demonstra também a necessidade de conservarmos solo, falando de diferentes realidades do Brasil. O Maranhão, por muito tempo, ele ficou à margem, e ainda é pouco marginal, em relação às questões de estudo da natureza, principalmente do solo. Mesmo sendo um estado eminentemente agrícola ainda, né? Então, o setor econômico hoje de maior peso no Maranhão é o setor de serviços, entretanto, boa parte desses serviços depende da agricultura. Então, a agricultura, a agropecuária, na verdade, é uma atividade de peso no Maranhão, e nós conhecemos pouco sobre aquilo que é o suporte para essa produção, que é o solo. Tem
há pouquíssimos profissionais no Maranhão que trabalham com solo, né? E aí muitos dos que trabalham aqui, a maior parte é de fora do Maranhão. No ano passado eu estive em Balsas e eu encontrei os agrônomos de lá. Todos os agrônomos que eu vi eram da Unesp, de Jaboticabal, lá em São Paulo, né, que fizeram mestrado e doutorado quando eu fazia doutorado lá também. Isso demonstra, assim, que ou há pouco interesse dos profissionais que se formam aqui com solo, ou as universidades não estão ofertando cursos para a formação desses profissionais de qualidade para atuarem nessas áreas no estado, certo? Então, assim, pode ser as duas coisas também, né? Mas, de fato, o que tem acontecido é que os profissionais que aqui estão, grande parte é de fora do estado. E qual é o problema disso? Inicialmente, a gente não vê problema algum, né? Porque a ciência, ela não tem fronteira, o mercado de trabalho também não, mas dá para identificarmos, primeiro, que esses profissionais, quando entram aqui, eles precisam aprender tudo novamente, porque o que se fala de solo em São Paulo, ou no Paraná, ou na região do Sudeste como um todo, quase todos os estudos são com base em latossolos, que tem uma física boa, que tem uma química razoável, né, os latossolos vermelhos, eutroférricos, ou os nitossolos, e quando eles chegam aqui, eles têm que trabalhar com praticamente as 13 classes de solo, dentro de uma propriedade, né? Claro que em um ou outro lugar, há o domínio de uma classe de solo, mesmo assim, tem atributos diferentes quando comparado à sua região de origem. Então, eles precisam primeiro aprender o que são solos diversificados, o que são os solos maranhenses, para poder começar a atuar. E os maranhenses, se formando aqui, há uma pressuposição de que eles já saberiam isso, então teriam como atuar de forma mais contextualizada, certo? Bom, mas de fato nós precisamos muito conhecer os solos, e conhecer os solos significa ter cursos de qualidade formando profissionais nessa área. E quais são os profissionais que podem trabalhar com solo, gente? Na verdade, existem inúmeros profissionais, né? Então, os geógrafos são os profissionais hoje, geógrafos e agrônomos que dominam, né, essa área no Brasil, mas todo mundo trabalha com solo, desde artista, né, trabalhando com tintas de solo, com escultura, né, e assim por diante, até biólogo, né, e muitos outros profissionais também. Bom, sem mais delongas, vamos revisar um pouquinho do que foi trabalhado ontem, para que a gente possa dar andamento no nosso mini curso. Só um instante. Bom, ontem nós encerramos aqui. Todo mundo está olhando? Está dando para visualizar direitinho? Está dando, professor. Bom, então, ontem nós falávamos, rapidinho, nós falávamos desses principais sistemas de uso da terra no Maranhão, né? Então, nós falamos da pecuária, né, que hoje, apesar de ser pouco produtiva, é a atividade de maior destaque no contexto do estado do Maranhão, em relação à área em que ocorre, não em termos de produção, de ocupação de mão de obra, mas principalmente em relação à área, atividade de destaque aí, que ocupa a maior parte das terras no Maranhão. Nós falamos da agricultura, que existe a agricultura itinerante no sistema de corte-queima, da vegetação, que é a mais difundida em todo o território maranhense. Tem a agricultura intensiva no sistema convencional, que já também tem uma certa difusão ampla no estado, com grandes áreas. A agricultura intensiva irrigada, que ela é mais restrita a pequenas áreas, mas elas têm um potencial de produção e de impacto ambiental grandioso no uso da terra. Tem a intensiva, sistema de plantio direto e com o cultivo mínimo, né, que também já está mais ou menos difusa
difundida em várias regiões do Maranhão. E existem os sistemas agroflorestais e quintais agroflorestais. A ênfase aos quintais agroflorestais ela é maior, porque mesmo em áreas urbanas ou periurbanas, esses quintais acontecem, então é uma forma de uso bastante difundida no Maranhão, com frutífera, com plantas medicinais, ornamentais e assim por diante. E os sistemas agroflorestais, eles existem há muito tempo, mas em muitas áreas eles estão sendo substituídos, são sistemas que estão sendo substituídos por sistemas mais convencionais de uso da terra. A silvicultura, a gente falou ontem que ela predominante do monocultivo de eucalipto, a monocultura do eucalipto, e de outras espécies, o bambu, a acácia e a teca. O bambu ele está mais ou menos em desuso, existe uma grande área de bambu naquela região de Duque Bacelar, Coelho Neto, mas hoje as áreas estão inclusive abandonadas, só que ainda existem. A acácia, ela também existe em alguns pontos do território, ela está sendo difundida agora, e a teca, que teve uma pequena difusão, mas houve uma retração no mercado de madeira proveniente da teca, e muitas áreas que começaram o plantio foram abandonadas. Tem um sistema de integração lavoura-pecuária que ele, sendo melhorado, ele insere a silvicultura e vai para o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, que é hoje o sistema que é dito sustentável, que inclui o elemento agricultura para manter os animais e o cultivo de plantas arbóreas para manter uma certa fonte de renda alternativa em épocas distintas para o produtor. Nós falamos também do uso urbano. Os usos urbanos hoje, eles comprometem a qualidade do solo e da terra, porque muitas vezes ele é desenvolvido sem que haja uma infraestrutura, ou com uma infraestrutura precária, ou ainda em áreas de risco. Então, isso são questões que devem ser vistas com cuidado, porque no Maranhão são 217 sedes municipais que têm todo tipo de problema relacionado à infraestrutura. Quase sempre a infraestrutura é precária, não há tratamento de esgoto, esse esgoto cai direto no solo e em fontes hídricas e acaba comprometendo a qualidade ambiental. E para além das sedes municipais, há grandes pontos de povoamento dentro desses municípios. Muitas vezes os povoados, em alguns municípios, os povoados são maiores que a própria sede municipal e que acaba comprometendo a qualidade ambiental, principalmente do solo, em diversos pontos do território. E aí, só para mencionar o exemplo clássico, nós temos aqui na ilha um município que áreas que antes eram consideradas povoados e eram bem maiores que a sede municipal. Um exemplo clássico é Passo do Lumiar. Até mais ou menos 2008, o Maiobão era considerado povoado de Passo do Lumiar. Maiobão, na época, tinha 80 mil habitantes, o Maiobão e os conjuntos do entorno, e a sede municipal tinha 2 mil habitantes. Mesmo assim, era considerado povoado, porque o plano diretor ainda não tinha sido criado, e o Maiobão estava na área rural, certo? Então, o Maiobão tem alguma infraestrutura, mas os conjuntos, os bairros que foram surgindo no entorno foram surgindo sem infraestrutura, de modo que hoje ali a gente tem graves problemas ambientais de contaminação do solo, de erosão, ocasionado por essas moradias que foram inseridas sem nenhuma infraestrutura. E um outro problema grave é que quase sempre nessas sedes municipais a cidade ela cresceu em área de risco, E aí, se nós pegarmos a região centro-oeste do estado,
quase todo município tem uma grande erosão ou está dentro de uma grande erosão. É só imaginarmos aí o exemplo de Marajá do Sena, né, o exemplo de Brejo de Areia, o exemplo de Açailândia, o exemplo de Bom Jesus das Selvas. Todos esses municípios têm graves problemas com a erosão urbana. Muitas casas desapareceram, muitas pessoas morreram, e hoje essas incisões que surgiram no solo, dada a deficiência de infraestrutura e as áreas de risco, elas são depósitos de resíduo sólido, o que incrementa muito mais a questão dos problemas ambientais na área, porque tem a perda de solo e, junto com a perda de solo, a contaminação da água e do ar. Bom, então, para falarmos de como esses sistemas agrícolas e esses outros sistemas de uso da terra afetam a qualidade ambiental e a qualidade do solo, nós temos que entender, assim, o histórico de uso dessas áreas, né? Quais foram as medidas adotadas ao longo do tempo para conter problemas, ou se não houveram medidas adotadas, e de como esses problemas são tratados pelas pessoas, né? E quais os efeitos que esses problemas têm na vida dessas pessoas. Então, o que a gente pode perceber? Quando se fala em sustentabilidade do solo, o que tem sido percebido, não só no Brasil ou no Maranhão, mas em boa parte do mundo, é que historicamente tem ocorrido o aumento das áreas degradadas, né? Se nós pensarmos aí no continente africano, quase todas as áreas são degradadas, né? Degradadas por quê? Porque o modelo de uso da terra quase sempre não respeita os atributos do solo e nem a sua capacidade de uso, né? Por falar em capacidade de uso, é bom que vocês depois procurem, leiam, e amanhã eu vou tentar passar um pouquinho disso, os conceitos de capacidade de uso da terra, que é uma metodologia norte-americana que foi trazida para o Brasil na década de 1980, em que tentava se zonear a propriedade, dados os atributos do solo e do clima, né, pensando-se em diferentes cargas de uso, em diferentes usos, para diferentes zonas da propriedade, né? Hoje, por exemplo, essa metodologia ela é usada em algumas poucas propriedades no Brasil, mas quase sempre a propriedade é trabalhada como homogênea, né? Então, quem produz soja só produz soja, quem produz milho só produz milho, quem produz eucalipto só produz eucalipto. Então, a diferença dos solos existentes no solo, aquela discussão que a gente travou ontem, essa diferença ela ainda não é levada em conta por quem utiliza o solo para planejar as suas atividades, o que acaba incorrendo em sérios danos ambientais que incorrem na degradação de áreas. Muitas vezes, essa degradação das áreas é irreversível, mas algumas vezes pode ser revertido, né, especialmente quando é degradação de pastagem, e essa reversão ela tem sido feita por uma conversão de uma atividade em outra, né? Então, pastagens degradadas têm sido transformadas em áreas de cultivo intensivo. Os danos que vão aparecer depois não se sabe, mas você transforma uma área que tinha um baixo potencial produtivo, dado seu estado de degradação, em uma área altamente produtiva, né? Tem uma aluna de Buriticupu chamada Vanessa. Ela está fazendo um trabalho orientado por mim, um trabalho de monografia chamado Do Pasto ao Grão, né? Que nós fazemos uma análise de como essas áreas de Buriticupu, que antes eram roça, que viraram pastagem degradada e que hoje estão sendo incorporadas a esses processos produtivos mais intensivos, principalmente com a produção de soja e de milho, né? Lá na região, os solos que eram considerados, né, pelos agricultores e pelos pecuaristas como áreas cansadas, que não davam conta mais de produzir sequer, não suportavam sequer a produção de pasto, hoje são áreas cobiçadíssimas no Brasil inteiro, porque descobriu-se que naquela região, ainda que tenha que alguns solos sejam pobres, a acidez desses solos é baixíssima, né? Então tem solos lá em áreas, e a gente pode ver até em propagandas de vendas de fazenda, né, que os caras já mapearam a área, vendendo por milhões, áreas que antigamente
foram compradas por R$100 mil, hoje estão sendo vendidas por 3, 4, 5, 15 milhões de reais, o cara coloca lá no anúncio, olha, são solos com pH 6. Então, latossolos com pH 6 é uma condição perfeita para produção em larga escala. Você, nos 4 primeiros anos, não vai gastar nada com correção de solo. Você vai gastar com alguma adubação, né? Sendo que a correção de solo, normalmente, é a operação que demanda mais mão de obra, que demanda mais recurso e que demanda uma grande quantidade de insumo. Mas lá não é preciso fazer nesses primeiros anos, o que já faz com que a pessoa que vai cultivar entre já ganhando, né? Em outras áreas do Maranhão, como, por exemplo, em São Bernardo, os produtores, eles levam pelo menos 5 anos para conseguir entender e corrigir o solo nas condições ideais para que possa ter uma produção nos níveis adequados para manter lucro. Isso faz com que muitas pessoas desistam dessa atividade. Algumas poucas empresas têm resistido, mas outras desistem, porque no primeiro ano tem prejuízo, no segundo também, no terceiro também, no quarto, no quinto quebra e vai embora, né? Já em Buriticupu, né, em Bom Jesus das Selvas, em Xinga do Maranhão, grande parte dos produtores já iniciam com lucro, o que faz com que mais gente seja atraída para aquela região. Bom, então o que tem ocorrido? Como não se trabalha com medidas de, primeiro, entendimento do solo, de entendimento da capacidade de suporte desse solo de uso, há uma degradação, principalmente pelo aumento da erosão. A erosão, primeiro grande problema que se estabelece. Essa erosão, então, ela pode ser seguida ou antecedida de compactação, de acidificação, arenização, né? Aquilo que são os problemas típicos de ambientes utilizados intensivamente. Bom, como resultado, o que é que se tem? A perda de produção, empobrecimento dos agricultores, isso é o primeiro sintoma observado. Depois, o que se percebe primeiro? A perda de produção e empobrecimento dos agricultores. Depois é que vai se perceber os danos que são maiores, que é o assoreamento, a contaminação de corpos hídricos. E quando isso acontece, as pessoas continuam na sua mesma atividade, com o seu mesmo modelo de produção e vão abrir novas áreas para a produção, abandonando aquilo que foi degradado. É o que a gente falou ontem, né? Quando discutíamos o modelo de ocupação das bordas, das encostas lá de Buriticupu, que o secretário de planejamento do governo na época me disse que era melhor abandonar a cidade e construí-la em outro lugar. E com a agricultura, isso acontece do mesmo modo, né? Então, quando uma área está degradada a ponto de não se poder produzir mais naquela área, o produtor ele não vai mais cuidar de recuperar aquela área. Ele abre a nova área e vai para essa nova área com o mesmo modelo de produção. Aqui no Maranhão ocorreu um movimento perverso, que eu menciono, que foi assim, muitas áreas degradadas, ou por pastagem, ou por silvicultura, né? Então, áreas que já são áreas pobres, ricas em alumínio, fortemente ácidas, com domínio de babaçu, né, em função da degradação ambiental. Muitas dessas áreas que foram abandonadas pelos grandes produtores, né, foram utilizadas como objeto de especulação para a questão do assentamento de famílias. Desse modo, muitos daqueles assentamentos rurais que surgiram lá no início no final dos anos 90, início dos anos 2000, surgiram justamente em grandes áreas degradadas que o pessoal já havia abandonado. E aí, como resultado desse processo, né, que é cruel, famílias pobres foram assentadas sem assistência técnica e sem o conhecimento para recuperar e produzir nessas áreas, né? Então, isso aconteceu com muita frequência aqui em Itapecuru-Mirim, em Miranda do Norte, em Igarapé do Meio, Monção. Então, nessas áreas aí, os solos já eram pobres e foram disponibilizados para agricultores que conhecem sobre a agricultura
tem um conhecimento empírico sobre solo, mas não tem um conhecimento científico, mas que não tem nenhum conhecimento sobre recuperação de áreas degradadas. E aí essas famílias tiveram que iniciar suas atividades agrícolas em solos já empobrecidos, já erodidos, já compactados. Como isso não deu certo, grande parte migrou para a pecuária extensiva. Então, a área que já era degradada continuou sendo degradada, aumentando aí os índices de perda de solo assustadoramente. Aqui tem um exemplo clássico de uma área que nós já abordamos ontem, né? Quando se usa mal o solo, seja pela pecuária, pela agricultura, né? O que se tem como resultado é fenômenos como esse. Aí a gente tem uma erosão que pode ser trabalhada como um fenômeno natural. Entretanto, esse fenômeno natural ele é incrementado, é potencializado pelo homem, que vira, então, uma erosão acelerada. Se vocês forem perceber bem nessa imagem, aqui tem a vertente da Vossoroca, um material que está sendo conduzido lá pelo vale, né? Foi o que Joelson falou ontem, né? Então, esse material que sai daqui, ele vai se depositar em algum lugar, e é um material inerte, né? Esse material, então, se deposita nos corpos hídricos e você tem como resultante desse processo um triplo prejuízo. Primeiro, a perda da área que poderia ser utilizada para a agricultura, pecuária, uso urbano, a perda do solo que poderia ser cultivado, né, a degradação completa do solo, e lá mais abaixo a perda de uma área fértil, que é uma área baixa, relativamente mais fértil quando comparado às áreas altas, e também a perda do corpo hídrico, que é um prejuízo sem tamanho, né? Um prejuízo incalculável. Aí tem, mais uma vez, esse fenômeno mostrado de um outro ângulo, né? Vejam só que tem casas construídas na borda desse processo erosivo, mas são casas novas, né? Aí, aqui, na verdade, é um muro, mas tem uma casa mais à frente, aqui nessa extensão. E ontem o Williams falava que, professor, muito dessas pessoas que constroem a casa na borda de uma erosão é porque não tem alternativa. Eu concordo com isso, né? O cara compra essa área porque é mais barata justamente por ser uma área de risco. Mas tem muita gente que tem condição de morar em outra área e se apropria dessas áreas como uma especulação. Eu tenho, essa área não tem valor, mas se eu construir aqui, quando minha casa for destruída, eu posso ser indenizado pela prefeitura. Isso foi observado lá na Vossoroca de Santos Dumont, né, lá no Buriticupu, quando, perto da vertente da Vossoroca, extremamente ativa, um sujeito construiu uma casa que era de alto padrão para o bairro, né, uma casa de alvenaria, com muitos cômodos, o pé direito alto, toda rebocada, mas o cara construiu lá e ele tinha certeza, assim como nós tivemos também a olhar, que ele teria prejuízo. O que o motivou, eu não sei, mas o dinheiro que foi usado para construir aquela casa poderia ser usado para comprar um terreno em outra área, né? Então, tem a regra geral, que é a falta de alternativa, a falta de assistência, e tem os outros motivos que são inúmeros, a gente não vai aprofundar aqui. Bom, uma outra questão que ocorre, aqui no assentamento lá em Garapé do Meio, é a perda da biodiversidade, né? Então, aqui é um sistema tradicional de uso da terra, então foi desmatado para fazer uma roça, depois da roça o sujeito inseriu o gado, e o que restou foi isso aí, né? Um campo de palmeira, de babaçu, extremamente degradado, né? Se o sujeito der um pousio para essa área aqui de 10 anos, em 10 anos eu terei só babaçu, porque nenhuma dessas plantas aqui está morta, né? Ela foi afetada pelo fogo, mas tão logo cesse a movimentação de animais aqui, né, e o pessoal pare de cortar a palha, isso aqui vai ser completamente sombreado pela folha do babaçu. E como resultado, as outras plantas não vão se desenvolver. Além disso, tem a competição, que é muito efetiva, pelas plantas do babaçu. Aqui, a planta, ela tem inúmeras raízes. Eu já fiz um trabalho aí no mestrado que o professor me obrigou, né, eu e minha equipe, a contar quantas raízes de babaçu havia num pé de babaçu. A gente fez isso para 5 palmeiras,
E, em média, cada planta tem, assim, raízes originais que saem do próprio alburme da planta, são 6.000, aí ela vai se facetando, se fasciculando ao longo do tempo, então tem muitas raízes. E isso faz com que essas raízes se espalhem e iniba o crescimento de outras plantas. Lá na UEMA, o pessoal fez alguns testes e mostrou que a raiz do babaçu tem efeito alelopático sobre outras plantas. Ou seja, além da competição por espaço, por luz, por nutriente, a planta libera substâncias tóxicas que inibem o crescimento de outras plantas. Isso faz com que ela seja dominante no ambiente uma vez degradado, certo? Então, quando se fala que o Maranhão tem um domínio de babaçu, não é para nós nos alegrarmos, não, é para identificarmos com isso a imensa área degradada ou por pecuária ou por agricultura que existe no Maranhão. Aqui tem uma outra forma de apropriação, né, de uso da terra, que muitas vezes é mal planejada. Aí é um lixão em Arari, né? Se vocês forem olhar aqui ao fundo, tem palmáceas, na verdade são carnaubeiras ocorrendo aqui, que mostra que o solo é meio salinizado, mas é fértil, e dentro dessa área inundável aqui, o pessoal insere um lixão, né? É um lixão que foi criado com aval da prefeitura. Isso demonstra, primeiro, um mau planejamento. Se a prefeitura autorizou, teve um planejamento, né? Não é que não há planejamento, é que o planejamento é cruel, é mal feito e muitas vezes é mal intencionado. E esses resíduos aí, então, eles entram em contato com a lâmina d'água no período chuvoso, muitos peixes visitam esse lixão, né? E aí esses peixes depois vão ser capturados para consumo humano, né? É um ciclo bem rápido aí. Por outro lado, tem uns vetores de doença que se desenvolvem aqui, mosca, roedores, né? Os urubus que visitam aqui, vão para a cidade, que é bem perto, eles acabam conduzindo vários processos de adoecimento da população, né? Então, a população já não tem saneamento básico, né, efetivo. E aí, com o lixão bem próximo em área alagadiça, e os problemas de saúde são bastante potencializados. Uma outra questão que ocorre é o empobrecimento da população rural. Então, quando o solo funciona bem, né, e ele é fértil, a tendência é que a população rural ela tenha algum nível de que possa propiciar a construção de moradia, uma alimentação mais saudável, a aquisição de um meio de transporte, né? E aqui dá para perceber, em muitas regiões do Maranhão, principalmente mais, né, para o sertão e um pouco aqui para o norte, que muitas casas dos agricultores ainda estão, né, como eram lá no século, sei lá, no século XV, no século XVI, né? No século XV eu me remeto à habitação indígena, né? Então, pouca coisa mudou. E eu tenho uma aluna no mestrado, a Daisy Ellen, que nós estamos trabalhando com usos não agrícolas do solo. E nós estamos mapeando as habitações construídas de argila, né? Argila, essa mistura argila-areia, que o pessoal chama de barro, aqui em Passo do Lumiar, né? Só no povoado, lá no povoado Mojó, nós já identificamos mais de 800 habitações, né? O que mostra que o nível de pobreza é muito grande ainda, né? E que o solo, ele dá suporte não somente para a produção, mas para a construção de moradias, né? Se nós formos analisar outros municípios, como o governador, como Eugênio Barros, Paulo Ramos, né, Brejo de Areia, Altamira do Maranhão, todas essas áreas ainda têm muitas habitações de taipa, né? O que demonstra que a população rural, ela, independentemente da área que esteja vivendo no Maranhão, né, quando não há uma assistência técnica, os solos vão degradando e essa população continua no mesmo nível de pobreza. Aqui a gente tem um exemplo clássico de como a população, mesmo a população que tem algum nível de esclarecimento e que quer mudar o sistema de uso da terra,
eles acabam não conhecendo, não sabem como mudar a realidade deles e acabam sofrendo perdas econômicas. Aqui é um povoado quilombola, né, uma área de produção de um povoado quilombola, no Tocantins, né, em que é na Ilha de São Vicente, que o pessoal tenta hoje usar as áreas que já foram degradadas pelo fogo sem a queima da vegetação, mas tem resultado pífio, né? Então, se vocês forem olhar aqui, isso aqui é milho, um plantio de milho muito espaçado, que não vai produzir nada além de folha, né? Então, assim, o cara quer fazer diferente, mas ele não sabe fazer uma melhoria do solo, usar, sei lá, adubo orgânico ou adubo químico mesmo, corrigir o solo e produzir, mesmo em áreas pequenas, certo? Então, os problemas, eles tendem a crescer quando o solo está nesse nível de degradação. Bom, e aí a gente fala, então, que esses sistemas de uso da terra, que não são conservacionistas, aquele que nós mencionamos ainda há pouco, eles tendem a degradar a terra, o que se opõe a esses sistemas conservacionistas. E o que é um sistema conservacionista de uso do solo, né? Quando nós formos trabalhar cada um dos sistemas do Maranhão, sistemas de uso da terra, nós vamos tentar comparar com o que se chama de sistema conservacionista. Primeiro, o sistema conservacionista é aquele que associa a redução drástica, né, associa a produção à redução drástica do revolvimento do solo. Então, qualquer um dos sistemas que revolve o solo é um sistema que não é conservacionista. Aí vocês podem me perguntar, bom, Marcelino, mas os sistemas que revolvem o solo são os sistemas convencionais, da grande propriedade. Não necessariamente. Na agricultura itinerante, na agricultura tradicional, em áreas suscetíveis a alagamento, como no município de Pinheiro, de Bequimão, o pessoal planta mandioca revolvendo o solo e fazendo amontoados do horizonte A e O do solo para plantar a mandioca ou a macaxeira, que são plantas vulneráveis ao alagamento, né? Então, esse revolvimento também acontece em área de produção tradicional. Uma outra questão relacionada aos sistemas conservacionistas é que, nesses sistemas, há uma rotação de diferentes usos e culturas. Então, no sistema conservacionista, ao invés de eu utilizar uma área sempre para a agricultura, quando eu não tiver um resultado que me garanta uma boa produção e a conservação do solo na área, eu posso mudar essa atividade. Então, eu posso deixar de ter, por exemplo, a produção de grãos e passar a produzir frutos. Ou então, eu posso deixar de ter uma pastagem e produzir grão. Deixar de ter uma pastagem tradicional e associá-la com árvores. E assim por diante, né? Ou então, né, alguns sistemas conservacionistas, eles trabalham com policultivo. Numa mesma área, eu tenho um consórcio de várias culturas. E aí, na agricultura tradicional do Maranhão, esse aspecto conservacionista é mantido. Então, eu não tenho uma roça que tenha só mandioca ou que tenha só milho. Lá na roça, o sujeito vai plantar mandioca, milho, vai plantar as cucurbitáceas, a melancia, a abóbora, né, o gergelim, né, e assim por diante. Então, essa diversidade de culturas, ela é importante por várias razões. A primeira razão é que essa diversidade de culturas se opõe ao monocultivo. No monocultivo, quando aparece uma praga, a praga vai ter uma evolução muito rápida e vai dar um prejuízo muito grande, porque se eu tenho só milho e surgiu uma praga da lagarta do cartucho, né, que não foi controlada, eu vou perder a plantação inteira. Surgiu, sei lá, uma ferrugem, um fungo lá na soja, no feijão, eu vou perder tudo, né, ou quase tudo. Eu vou ter que fazer medidas drásticas de usar muitos pesticidas, né, para poder combater esse problema.
Já na agricultura que tem o policultivo ou consórcio de culturas, eu tenho a vantagem de, por exemplo, surge uma praga no milho, essa praga vai afetar só o milho, não é a mesma praga da mandioca, não é a mesma praga para o feijão, não é a mesma praga para as outras culturas, certo? Então, esse é um aspecto conservacionista interessante no nosso sistema tradicional. Um outro aspecto dos sistemas conservacionistas são aqueles que mantêm uma cobertura permanente do solo. E aí vocês veem que mesmo sistemas intensivos de uso da terra, como a agricultura moderna, ela pode ter um aspecto conservacionista. Por quê? Existem hoje muitas áreas de plantio de soja, de milho, de café e assim por diante, que trabalham com o sistema de plantio direto, né? Antigamente, por exemplo, em sistemas de plantio de café, era muito comum o sujeito roçar e muitas vezes até tirar a camada do solo entre fileiras do cafezal, entre fileiras do café. Hoje, o pessoal capina e a capina é colocada ali em meio às fileiras para poder permitir, primeiro, uma proteção para o solo, depois a manutenção de umidade do solo, que vai favorecer a produção do café sem precisar de irrigação, e depois, mais ainda, a disponibilidade de nutrientes, né, para a planta que está ali, certo? Bom, e aí a nossa agricultura tradicional, ela não tem esse aspecto importante, porque em boa parte do ciclo produtivo, né, nós temos, então, um solo completamente desprotegido, porque o nosso sistema é baseado no corte e na queima da vegetação. Bom, os sistemas conservacionistas também adotam um manejo integrado de pragas, doenças e de plantas daninhas. Esse manejo integrado, hoje, tem incluído muitos produtos biológicos, né, para controlar, por exemplo, o nematóide, para controlar pulgão, para controlar, né, essas pragas. O pessoal adota o sistema de favorecimento da proliferação de bactérias, de besouros, predadores de pulgão, né, de plantas que são repelentes de algumas pragas. Por exemplo, na soja hoje é muito utilizado o uso da crotalária ou do chocalho de cobra, né, uma plantinha, uma leguminosa, que é repelente, né, ela acaba expulsando boa parte dos nematóides para fora da área, né, somente com a prática de cultivo dessa planta. Então, muitos produtores que têm infestação da área com nematóide, que causa problemas financeiros aí grandiosos para os grandes plantadores, eles, em algum momento, quando a área está muito infestada, eles plantam a crotalária, deixam lá no período safrinha para poder dispersar ou diminuir a população de nematóide na área, certo? Nos sistemas conservacionistas também, há a seleção de espécies vegetais, né, e o desenvolvimento de variedades e cultivares mais produtivas e mais adaptadas. Vejam, o que chama a atenção aqui nesse tópico é o seguinte, que na agricultura convencional, o que se fez durante décadas, durante anos aí, foi tentar adaptar o solo à planta. Então, eu quero cultivar soja. Eu vou pegar a soja e levar por diferentes solos, diferentes biomas do Brasil, e vou mudar o solo, vou fazer correção, adubar para que essa planta produza em diferentes áreas. Só que o pessoal percebeu algo que a agricultura tradicional fazia. E o que a agricultura tradicional faz? A agricultura tradicional, ela não faz a adaptação do solo à planta. Ela adapta a planta à condição de solo e à condição climática locais, né? Então, por exemplo, eu pego um milho que se adapta bem a um solo mais argiloso, né, e que é resistente a determinada praga e determinada doença. Isso é que a agricultura tradicional faz. Como é que essa seleção é feita? Né?
eu tenho, então, eu cultivo uma planta e vejo que ela produziu bem naquela área. E aí, né, no final do período produtivo, antes da colheita geral, eu vou lá na minha área e procuro as melhores espigas de milho, a melhor vargem de feijão, né, a melhor batata, né, o melhor de tudo, e guardo essa semente para o ano seguinte. Porque no ano seguinte eu já sei que aquela espécie se adaptou bem e que eu tirei aquela semente da planta que produziu mais. E hoje a agricultura convencional faz isso. Ao invés de eu levar a mesma variedade de soja que está lá em São Paulo, sei lá para o Amapá, o que eu faço? Eu levo diferentes variedades de solo lá para o Amapá e vejo qual que se desenvolveu melhor, qual que foi mais resistente à praga, qual que foi mais resistente à doença, e a partir disso, então, eu vou indicar essa planta que está adaptada às condições locais para ser cultivada, ao invés de cometer o erro de pegar qualquer espécie, a espécie que produzia lá no Rio Grande do Sul, e levar para aquela área, né? Então, é o mesmo sistema que os agricultores tradicionais utilizam, sabiamente utilizam, e hoje a agricultura convencional se apropriou dessa técnica e faz aí para grandes áreas, né? Nos sistemas conservacionistas também, hoje, faz-se um sistema de adubação mais racional. Então, antigamente, o sujeito, o proprietário de terra, quando ia adubar um pasto, adubar um plantio de frutíferas, quando ia adubar a soja, o milho, o que ele fazia? Ele fazia uma análise de pouquíssimas amostras do solo e, com base nessas amostras, ele tinha uma indicação de adubação. Com essa indicação de adubação, ele adubava em toda a área, mesmo sem ter amostrado toda a área. E hoje o pessoal está adotando técnicas que vêm da academia, né, são técnicas mais da ciência mesmo, para fazer uma adubação mais racional. O que o sujeito faz? Ele faz uma análise de todo o território dele, de toda a área que vai ser cultivada, de toda a área de cultivo, com amostras com espaçamento regular, né? E faz muitas amostras nessa área, e aí ele pega e faz contrata pessoas que sabem, ele mesmo faz um modelo matemático para a área, ele faz um mapa das deficiências que o solo tem para a área. E aí trabalha hoje com o que a gente chama de agricultura de precisão. O trator lá, que vai fazer a adubação, ele tem bicos dosadores acoplados a um GPS, que quando o sinal de GPS está acoplado ao mapa, né, feito da área, quando o trator passa na área que tem deficiência, ele aplica uma quantidade maior de nutriente, de adubo. Quando ele passa por uma área mais rica, mas que ainda precisa de alguma coisa, ele aplica uma quantidade menor. E quando ele passa por uma área que já tem nutrientes suficientes para manter a planta, ele não aplica nada, né? Então, esse sistema de adubação racional aí, ele é caro, mas ele se paga, né? Então, mesmo sendo caro, porque precisa de mão de obra especializada, precisa de agrônomo, precisa de geógrafo, né? E precisando de tratores também cada vez mais, com mais tecnologia, né? Para uma grande área, uma pequena área, isso não paga nada, né? Mas para uma área de 300 mil hectares, como é comum ter aí muitas propriedades no Brasil, isso aí é o mínimo que se faz, com retorno muito rápido, porque você economiza ano após ano em adubos, em corretivos e em pesticidas, né? Hoje, por exemplo, a aplicação de pesticida está sendo feita assim também, uma aplicação localizada. Antigamente o sujeito, ele aplicava, vou aplicar um inseticida porque na minha propriedade, no meu plantio surgiu uma praga. Só que na propriedade tem pontos que está afetado pela praga e em outros pontos não está. Então o que o pessoal faz hoje? Eles pegam drones que fazem a imagem, ou imagem de satélite também, mapeiam as áreas afetadas por praga e o avião vai lá e aplica só naquela área afetada. Então, são sistemas de alta tecnologia, mas que dão um aspecto de conservação
para o solo, para o ar, para a água, né, quando do uso da terra por esse sistema. É preciso também que haja tecnologias adaptadas a diferentes sistemas de produção. Então, não só a diferentes sistemas de produção, como para diferentes solos. Um maquinário utilizado para um argissolo, com teor de argila, sei lá, de 40%, ele não é o mesmo que vai ser utilizado para um latossolo com teor de argila de 80%. Do mesmo modo que essa máquina não vai ser a mesma, ou implemento agrícola, para ser utilizado num espodossolo, num neossolo quartzarênico, certo? Então, cada máquina, ela tem um porte, né, tem uma tração, tem um rodado diferenciado. Para vocês terem uma ideia, existem áreas hoje em algumas academias, em algumas universidades, que fazem só teste de pneu, qual o melhor pneu para determinado sistema, para determinado solo. Qual o tamanho da roda, qual a bandagem melhor, qual o peso do trator, ou a massa do trator, qual o torque, né? Qual a potência desse trator. Então, é preciso que haja a adaptação da tecnologia para diferentes sistemas de produção e para diferentes ambientes também. Bom, tem um capítulo do livro que eu mostrei para vocês, né, desses autores aqui, que fala de manejo e conservação do solo e da água no contexto das mudanças ambientais com o panorama Brasil. Aqui ele está defasado 10 anos, esse panorama, mas de lá para cá pouca coisa mudou, principalmente no Maranhão, né? O que mudou no Maranhão, na verdade, foi o aumento de áreas cultivadas no sistema intensivo e a redução das áreas cultivadas no sistema de itinerante, né? Bom, então, assim, quando esses três autores, o Pedro Luiz, a Beata e o Luiz Carlos, trabalham esse panorama Brasil, eles remontam aqui a data de 1824, que houve uma primeira preocupação no Brasil, né? Isso se deu em função, né, de problemas na produção de café, em secas que surgiram no Rio de Janeiro. A produção de café nas encostas do Rio de Janeiro resultou, né, sem os cuidados com conservação do solo e da água, resultou em deslizamento de encostas, em assoreamento de riso, que acabou despertando essa atenção para com a conservação do solo, né? Então, muitos outros contextos aí de conservação e restauração de bacias hidrográficas surgiram também em função de secas que apareceram, né, no Rio de Janeiro, né? E por que no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro estava instalada a elite comercial, política do Brasil. E quando começaram a surgir os problemas, com degradação de área, degradação de mananciais, perda de água, o pessoal começou mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque aqui, nessa área está sendo afetada e nós também estamos sendo afetados. E o que foi observado à época, né? E nos dias atuais também? Que a prática agrícola, sem preocupação com a conservação do solo e da água, gera terríveis consequências na qualidade de vida. É só observarmos aí o Maranhão inteiro. A gente fala que o Maranhão é um estado riquíssimo em recursos hídricos. Isso é uma afirmação meio empírica, mas no Plano Estadual de Recursos Hídricos que está sendo feito agora, há uma demonstração de que o Maranhão tem um potencial hídrico assim que a gente nem imaginava, né? E o potencial hídrico do Maranhão é maior na subsuperfície quando comparado à superfície, né? A superfície nós temos inúmeros rios caudalosos, mas o que também tem sido detectado é que pouco ou nenhum cuidado tem sido tomado com os rios e com os mananciais do Maranhão, né? E aí nós temos, em algumas áreas, solos de qualidade, mas em função do uso desse solo,
nós estamos perdendo os corpos hídricos. É o que a gente falou ontem, né, sobre, por exemplo, a irrigação em áreas de nascente, em tabuleiros, lá nas chapadas. Então, um rio que está mais ou menos conservado Professor, lá. professor, Porque era uma área. professor Marcelino, Imaginar. o seu áudio está travando. Foi. Então, mas Professor, começou há pouco. o seu áudio está travando. Só um instante aqui, eu vou mudar aqui de ligar para ver se melhora. A internet está ruim, entra ali. Oi. 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 É Vitória? Sim, agora tá melhor. Melhorou? Sim. Tá, então vamos tentar. De onde foi que parou mesmo, quando eu falava dos sistemas conservacionistas? Isso. Tá, então, voltando aqui. Eu saí ali da sala, gente. Se tiver algum ruído é porque eu vim pro quintal, né? Embaixo da árvore também. A Elisângela estava falando aí. Bom, então, ouvindo tranquilamente. Certo, tá certo. Bom, então, quando eu falava do panorama do Brasil em relação ao manejo e conservação do solo e da água, o que a gente tem observado é que essas preocupações surgiram dentro da agricultura familiar, em algumas áreas que o pessoal começou a perder a produtividade das suas áreas, mas também surgiu de uma elite, né? Quando a gente fala aqui do caso do Rio de Janeiro, que as grandes secas, né, e a produção de café acabou interferindo na qualidade de vida da população. E isso resultou, então, numa preocupação em relação à conservação do solo e da água. Bom, e aí o que a gente ressalta é que as práticas agrícolas e outras formas de uso do solo, sem a preocupação com a conservação do solo e da água, tem gerado terríveis consequências na qualidade de vida. E que consequências são essas? A gente já relatou ainda há pouco. A degradação ambiental, né, a perda de produtividade de sistemas, o empobrecimento da população rural. Então, isso tudo tem resultado dessa falta de preocupação. E aí, o que tem sido observado também, que juntamente com o aumento das áreas degradadas, houve também uma intensificação da atividade agrícola, tanto em termos de aumento de área, quanto em termos da intensificação da produção em áreas já existentes, em áreas de produção. Certo? Isso resultou no incremento da capacidade das intervenções antrópicas em causar degradação do sistema. Para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, na verdade, em 2010, havia 46,7 milhões de hectares só com lavoura temporária, sendo que a maior área não era com lavoura temporária, né? Mas principalmente ocupada com a pecuária, que é equivalente a 21% do território
território nacional. Pessoal, rapidinho. Pessoal. Oi, Vitória. Oi. Vamos abrir para perguntas e depois eu vou tentar resolver esse negócio aqui, a gente dá um intervalo para resolver o negócio da internet aqui. Tá, tudo bem. Tudo bem. Bom? Certo. Alguém tem alguma pergunta, gente? E pessoal? É melhor deixar as perguntas para depois. Para depois. É. No final Do mesmo? intervalo. Pode ser depois do intervalo. Tá, então já temos uma hora. Joelson tem uma pergunta. Joelson, vamos lá, Joelson. Pode ser agora ou pode depois? Pode ser agora, antes do intervalo, aí depois que a gente voltar, já começa uma nova parte da atividade aí, da apresentação. Vários estudos demonstram e fazem assertivas, fazem afirmações do tipo recurso hídrico abundante, a terra Y, né? Custos, a potencialidade, enfim. E, normalmente, esses estudos, essas afirmativas, elas partem de pesquisas que, na maioria das vezes, são realizadas por institutos, por centros de ensino, ou institutos tipo a CPRM e a própria ANA, né, e outros institutos de pesquisa, né, apesar da ANA ser também de gestão. E essas informações, elas são dispostas, são colocadas para a sociedade, mas de uma forma que quem se apropria primeiro dessas informações é o capital. E o capital age de forma seletiva, avaliando isso, tendo informações privilegiadas de potencialidade, de uso, disso tudo, e toma à frente decisões mais rápidas do que o poder público na questão do ordenamento territorial. Então, minha pergunta é, de que forma os estudos são realizados pelas universidades, os pesquisadores individualmente, ou os institutos, principalmente os que são públicos, eles poderiam fazer para disponibilizar e divulgar os resultados dessas pesquisas de potencialidade, de identificação, para que a sociedade pudesse tomar também as suas providências, as suas decisões, antes que o capital se aproprie. Como a gente viu ontem na sua apresentação, de áreas que são vendidas, até colegas aí comentaram, a preço muito baixo. E ninguém compra a área a preço baixo porque é bonzinho, compra porque tem algum potencial. Esse potencial, ele normalmente... De que forma essa divulgação ela pudesse atingir a sociedade de uma forma que a sociedade pudesse antecipar suas decisões. Certo. E, Joelson, tua colocação é interessante. E antes de tentar responder aquilo que você pergunta, eu vou só, assim, reforçar aquilo que você fala, né? Na verdade, assim, muitos estudos de caráter estratégico, né, como zoneamento e tal, ele só é feito quando as áreas de maior interesse já foram ocupadas. E já foram ocupadas por quem? Porque, normalmente, os governantes, que também são empresários, são proprietários de fazenda, eles contratam com dinheiro público os prédios que demonstram esses potenciais. E aí, o que ele vai lá? Ele mesmo compra, ou ele indica para um amigo dele que é empresário, vai lá e compra, né? E acaba que a sociedade, quando ela tem acesso a esses estudos, já tem só dizendo, olha, essa área aqui, o potencial agrícola é bom, mas já está ocupada, né? Então, essa é uma questão chave. E aí, o que acontece? A sociedade, muitas vezes, como eu falo assim, aquela parte mais abrangente do povo, ela nem sequer tem acesso a esses estudos. Uma das formas que a lei indica
para que a população tenha acesso a isso, assim, antes de ser configurada uma lei, antes de ser aprovada, são justamente as audiências públicas, certo? Só que as audiências públicas, elas muitas vezes são forjadas. Eu tenho até um horror de falar isso, mas muitas vezes a audiência é feita para que ninguém discuta, para que ninguém fale e para que tudo que o governo colocou ali como sendo certo seja aprovado, né? Então, isso é muito comum. Eu não vou para tal bairro. Só reparar, vocês acompanharam aqui o caso do Plano Diretor de São Luís. O Plano Diretor de São Luís teve audiência, as primeiras audiências todas foram em lugares em que a população ela é menos articulada. E aí, uma das últimas audiências foi deixada aqui para Vila Maranhão, que é onde nós seríamos mais prejudicados com a atualização do plano diretor, né? E aí, deixar por último é uma estratégia, porque o governo vai dizer assim, olha, nós já fizemos 9 audiências, em 9 bairros a população aprovou como está, só na Vila Maranhão que não, ou seja, tiraria a força da Vila Maranhão nesse aspecto, certo? Mas, no caso do plano diretor, nós entramos com ação judicial, judicializamos o processo e não foi aprovado naquele momento. O pessoal teve que fazer mais audiência, discutir mais e ainda está tramitando, certo? Então, o meio legal são as audiências públicas. Mas qual é o agricultor que está lá, a 100 quilômetros da sede municipal, que vai ter tempo de largar seus afazeres para ir para uma audiência que muitas vezes ele nem é ouvido? O nome é audiência, o nome de audiência faz jus, né? Só para ouvir mesmo. Não tem conversa, não tem as propostas não são levadas em consideração. E muitas vezes ele nem entende o que está sendo dito, porque são termos técnicos que o pessoal faz questão de não esclarecer. E aí, o processo que deveria ser participativo, levar informação para a população, acaba sendo uma farsa que vai beneficiar só quem já conhece mesmo, certo? É mais ou menos isso, Joelson, não sei se respondi. Professor, gostaria de dar uma contribuição? Diga lá, Willis, mas o Júlio está escrito, Willis, aí depois você fala, pode ser? Ok, eu aguardo. Tá bom, Júlio. Bom, professor, essa é a questão que eu acho que é o mais cultural, né? Porque nós temos aí o quê? 300 anos, né? Que é 1713, né? Começou com os decretos e até hoje, né? 2020, né? E a gente vê que não mudou nada, né? Há o interesse naquela época, os bandeirantes, aquela coisa, degradaram a terra, né? Invadiam, fazendo desmatamento, tudo. E hoje nós vemos os grandes grupos empresariais, né? Então não tem, a gente não vê o cumprimento realmente do que a lei diz, né? Então eu acho que é um problema um pouco cultural. O que o senhor acha? É cultural e, ao mesmo tempo, nós, na verdade, sim, é uma cultura da administração, certo? Então, a administração sempre teve a cultura de se apropriar dos bens, de castigar a população e de não estar nem aí para o que ela pensa. Então, se vocês forem imaginar essa cultura lá com os portugueses, eles se apropriaram das melhores áreas para cultivar aquilo que era do interesse deles para exportar. E hoje o que os grandes produtores fazem? Se apropriam das melhores áreas com o aval do Estado para cultivar aquilo que o mercado internacional diz que quer, né? Ninguém no Maranhão desmata uma área ou recupera uma área de pastagem para plantar manga, caju de forma diversificada. O cara quer plantar soja, porque a demanda internacional é por soja. O sujeito quer plantar milho, porque
é um produto consumido internamente e que está cotado nas bolsas de valores. Então, é mais ou menos isso, sim. Tem a cultura de esconder da população o que é benéfico a ela, de impor restrições a essa população e de beneficiar pequenos grupos, que são os empresários, né? E normalmente aqueles que estão vinculados ao poder. Se vocês forem pegar hoje a lista de propriedades compradas, né, de 2000 para cá, no oeste do Maranhão, o maior comprador de terra foi o Blairo Maggi, né, que era ministro aí nos governos anteriores, ministro da Agricultura. Então ele é um grande empresário, tinha a plena convicção da qualidade dos solos, né, de notícias, de estudos que foram feitos, e ele comprou tudo, né, as grandes áreas. Tem uma propriedade, a primeira que ele comprou só tem 60 mil hectares, que é uma propriedade pequena, né? Se vocês pegarem aí o anúncios de venda de fazenda, você vê fazenda aí de 90 mil, 100 mil, 110 mil hectares sendo vendido naquela área, com o apelo de que é uma área com pH alto, com solos com alto potencial para a produção de soja. É o primeiro grande marketing, certo? Então é isso, Júlio. Williams. Ok, professor. O senhor acabou contribuindo justamente com a informação que eu ia dar. Aqui no Maranhão, as terras mais produtivas estão na mão de políticos influentes aqui do Maranhão. Quando no poder, eles têm a informação que é governamental e é sigilosa, e é do poder, né? A informação sobre onde tem solos melhores, onde tem situações de cultivo melhor, e depois que eles saem do poder, eles já saem angariando todas essas terras. Outra coisa, a gente vê o que acontece, por exemplo, aqui nos Lençóis Maranhenses, né? Um político querendo legalizar toda uma situação que é de APP, Área de Proteção Permanente, e ele quer incentivar, por exemplo, o turismo. Ele mesmo já é proprietário de uma boa parte da parcela daquela região lá, nos Lençóis Maranhenses. Então, isso justamente perpetuado pelos que estão no poder, né? Eles têm essa informação que é privilegiada e as usam em seu favor. Só completando aí, professor, essa informação do William aí, nós temos um exemplo bem clássico de informação privilegiada, é o caso do Ike Batista, na época com MPX e outras X+, que ele tinha, que o pai tinha feito o mapeamento do Brasil, né? E ele entrou com a solicitação para exploração de gás e outras coisas mais aqui no Brasil, né? No Maranhão aqui, a MPX, que hoje é Eneva, né? Com a informação privilegiada que ele teve, que o pai é quem tinha feito esse mapeamento. Certo. E antes de você falar, o Joelson queria uma réplica aí. Vamos lá, Joelson, rapidinho, depois o Ian fala. Obrigado, professor. Na verdade, a minha pergunta, ela não era retórica, porque eu também, lógico, queria ouvir a sua opinião, e ela é clássica, né? Sobre a responsabilidade do governo de fazer divulgação, né, das informações, quer seja através de audiência, quer seja através da publicidade governamental, enfim. Só que, desde quando eu comecei o curso de Geografia, pela própria característica política do grupo, do curso, né? Uma visão crítica a partir da relação natureza-sociedade e a relação intermediada por interesse, eu sempre critiquei o seguinte: e o papel do estudante? A gente fala do papel da academia, da universidade, a gente sabe que a universidade muitas vezes encabeça processos, né, entra com ações, professores encabeçam isso, e como também encabeçam ações de cunho a favorecer interesses, a gente sabe. Mas eu questiono que o papel do estudante, ele precisa ser mais atuante nesse contexto.
Porque se você elege uma área de estudo, você precisa participar desse processo de crítica ou divulgação do resultado. Você vai fazer uma aula de campo, numa comunidade qualquer quilombola, a gente pensa como vai extrair informação de lá, como você vai preparar o teu material, qual é a abordagem, mas ninguém pensa que legado deixar para essas pessoas de fortalecimento, de comprar a sua causa, enfim. Então, esse discurso, que é um discurso muito polido, às vezes, que a gente escuta de muitos políticos, ele, infelizmente, se manifesta também através do silêncio de quem estuda, quem está junto com essas comunidades. Você vai exigir que a engenharia ambiental, a agronomia faça essa análise? A perspectiva do homem, ela está muito mais dentro da geografia. Então, é isso que eu critico, e por isso a minha pergunta, ela tinha esse objetivo de levantar essa discussão do papel, enquanto estudante, também de participar dessa disseminação de conhecimento e não ficar só apontando culpa do governo, culpa de não sei quem, e como a gente muitas vezes não faz nada para poder validar ou ajudar na disseminação disso. Era isso, professor. Obrigado. Bem, Joel, eu concordo com você. Acho que, na verdade, não é achar, mas todo pesquisador ele tem responsabilidade. E a responsabilidade não perpassa apenas a coleta de informação e a divulgação dessa informação sob forma de um capítulo de livro, de um trabalho apresentado no evento, mas trata também da responsabilidade com a realidade em que ele pesquisou, né? E muitas vezes nós, da geografia, entramos em uma área, passamos 1 hora, 2 horas, um dia naquela região e achamos que já conhecemos tudo e cometemos o grave erro de muitas vezes fazer um trabalho e nem perguntar para as pessoas se é aquilo mesmo, certo? E aí, quase sempre, a gente, ao invés de ajudar, nós prejudicamos as comunidades porque a gente divulga informação que era particular, que não era para divulgar, divulgamos equívocos, né? Então, nós precisamos ter, de fato, uma cultura de ter responsabilidade com o que pesquisamos e de contribuir também, né? Eu acho que o professor que você falou aí, o professor muitas vezes, ele tem um discurso na academia, mas quando entra em contato com o mundo empresarial, é igual qualquer governante, se vende também, faz de tudo para o empreendimento dar certo. Muitos, claro, adotam a postura crítica e tentam demonstrar que para a sociedade que aquilo está errado e acaba impedindo alguns processos, protelando, dando ganhos para a comunidade. Isso é o que tem ocorrido, mas em geral tem professores que se vendem mesmo, que antes de ter o dinheiro na questão, defendia a comunidade, depois disse que a comunidade não vai sofrer com aquilo ali, que é só uma besteira, um gasoduto, um oleoduto passando ali, uma termoelétrica sendo construída ali, não vai ter efeito nocivo algum sobre aquela população. Então, vira de lado. É um descompromisso. Então, os interesses, eles afetam o mundo capitalista. Infelizmente, alunos, professores também estão imersos nisso. O que a gente tem que fazer? Tem que dosar entre a necessidade de ter recurso e a responsabilidade, a ética, né, que tem que estar acima de qualquer coisa, certo? Eu concordo, né, com o Júlio e com o Williams, quando eles mencionam aí o fato das informações privilegiadas acabarem interferindo em processos licitatórios, em compra de propriedade, né? Isso tem acontecido muito frequentemente no Brasil, no Maranhão em particular. Essa realidade é muito presente, né? Na casa dos Lençóis Maranhenses, grupos empresariais, né, grandiosos compraram, quando houve a informação de que seria
realizada a construção de uma estrada da BR para Santo Amaro, muitos grupos compraram áreas que antes ninguém pensava nem que podia vender, área de duna, eles foram lá e compraram, porque depois essas áreas foram loteadas e vendidas para pousada, né, para um monte de empreendimento. Então foi só a informação privilegiada chegar aos ouvidos de alguns políticos, eles foram lá e compraram tudo, certo? Ian. Ian? Ian? Vitória? Alô, professor? Oi, Ian. Diga aí, Ivan. Tá na vez? Tá me ouvindo bem? Estamos. A minha pergunta é sobre a questão do sistema de conservação em relação ao uso do solo urbano em relação à nossa ilha, apesar de saber que tem muitos problemas, mas quais seriam os sistemas de conservação mais, vamos dizer, mais adequados para a nossa ilha? Ou que você já estudou, já trabalhou? E então, também tem a pergunta do Luiz. Ian, tá ouvindo? Estou ouvindo. Professor. Oi, Luiz. Estamos? Professor, meu questionamento, ele bate um pouco com o do Júlio e com o do Williams. Só que na questão cultural, em relação a pessoa querer fazer tudo corretamente, até o pequeno agricultor, só que ele acaba esbarrando com o conflito de terra, né? A questão de famílias inteiras. Eu escutava muito, não aqui no Maranhão, mas a nível de Nordeste, né? De pessoas que tinham suas documentações toda organizada, mas que o outro concorrente, ou o grande agricultor, ele queria comprar e o pequeno não queria vender. E aí gerava aquele conflito, né? Isso aí não vem bater também de encontro com a questão cultural de se fazer tudo na formalidade, e aí essa formalidade acabando acaba gerando um conflito até mesmo de interesse, né? É o que muito acontece aqui nas terras de Ribamar. O pessoal compra com uma procuração, mas não tem a escritura, e aí, na hora de obter a escritura, o proprietário pede um outro valor, e aí força quem comprou a ficar mesmo no stand-by, passando o tempo para pegar pelo uso capião, né? E aí eu vi muito disso nos cartórios lá do Maiobão e de Ribamar. Queria só comentar sobre isso. Certo. Então vamos lá primeiro para a pergunta do Ian. Ian, assim, quando a gente fala da Ilha do Maranhão, nós estamos falando de um ambiente que é muito diverso, né? Se você pegar aí, tem região que é mais plana, tem região que é mais arenosa, tem região que o solo tem um pH mais baixo, mais alto, então tem que considerar essa diversidade. Mas, em geral, o uso urbano, ele pressupõe, assim, o que seria as práticas conservacionistas. Primeiro, uma primeira prática que deve ser levada em conta é justamente o que consta no plano diretor de 2006, né? O plano diretor, ele estabelece regras para impermeabilização de áreas em construções novas. Um grande problema hoje em São Luís é a impermeabilização de áreas, né? Mesmo com asfalto ruim, de má qualidade, quase tudo é impermeabilizado. Só infiltra água em São Luís porque o asfalto é todo esburacado, né? Então tem essa vantagem aí dos buracos no asfalto. Uma das exigências lá do plano diretor é que pelo menos 30% de cada imóvel urbano ele deve ser deixado sem nenhum tipo de impermeabilização, para favorecer a infiltração de água, para conter enchentes, para conter inundação, esse processo aí que vocês
já tem conhecimento. Então, isso deveria ser viabilizado. Uma outra questão de conservação do solo seria criar um sistema de escoamento correto das águas pluviais, porque muitas áreas os solos são destruídos porque não tem escoamento. As ruas são feitas sem galeria ou então sem sarjeta, e aí a água chega e começa a destruir aquela rua, e aquela rua, então, uma vez sendo destruída, ela vai, esse processo vai ser repassado para o solo, e como resultado tem a perda de solo e áreas destruídas naquele ponto e em outras áreas, com assoreamento de corpos hídricos, né? Outra questão que tem que ser levada em conta no uso urbano é a presença de lixões, né? Então, São Luís, ele tem, o município de São Luís tem inúmeros lixões, e aí isso decorre do uso urbano. Então, é uma outra atenção que tem que ser dada. Um outro sistema que tem que ser levado em conta para melhorar a condição a condição dos solos da ilha como um todo é o sistema de tratamento de esgoto. Por incrível que pareça, até 2018, São Luís só tinha 3% de todo o esgoto coletado sendo tratado. Então, você vê, esse quantitativo de esgoto aí, disponibilizado sobre o solo, sobre os corpos hídricos, afeta imensamente a qualidade dos solos e os serviços ambientais que esses solos podem disponibilizar à população. Por outro lado, deveria ser proibido, por exemplo, construções com aterros, né? Grande parte de São Luís, inclusive áreas históricas, foram construídas em áreas de manguezal ou em áreas de outros corpos hídricos. É só imaginarmos ali a Avenida dos Africanos, ela tem problema de alagamento, porque quase toda foi construída sobre manguezal. A Avenida Beira-Mar também foi construída sobre manguezal. Toda aquela área ali próxima à Areinha, até chegar ali no Ceprama, era tudo mangue, então foi tudo aterrado. E isso acaba comprometendo as áreas mais altas, porque você aterra uma área baixa, você vai mudar todo o fluxo de água, né, e toda a dinâmica de água para a parte mais alta. Se aquela área mais alta é impermeabilizada, então as mudanças são bem severas. Bom, essas são assim, o que eu lembrei rapidamente. Canalização de água pluvial, tratamento de esgoto e não impermeabilização de muitas áreas, certo? Por outro lado, as obras de engenharia recentes que são feitas deveriam ter sistema de contenção de solo, de sedimento, para impedir os problemas. Travou de novo? Ian? Não, professor. Pode prosseguir. Tá. Por outro lado, as obras de engenharia deveriam ter contenção das águas pluviais, né? Então, os conjuntos habitacionais que foram construídos aí, nenhum levou em consideração isso. Parece que no sistema Minha Casa Minha Vida, o pessoal escolheu só a área de nascente para construir os prédios sobre ela ou nas proximidades dela. Então, todo o conjunto aí que vocês veem na Ilha do Maranhão foi construído em área assim, então ninguém teve atenção a isso, nem a plano diretor, nem a legislação ambiental, porque quando a gente fala aí eu já entro na pergunta do Luiz, quando a gente fala de legalidade, no Brasil existe um sistema de leis assim incrível para tratar a questão ambiental, mas tem uma lei que trata das zonas especiais de interesse social que derruba toda a legislação existente. Então, se o poder público municipal, estadual ou federal, né, por meio da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal, estabelecer que uma área é de interesse social para construir um condomínio, né, toda a legislação ambiental será desconsiderada, certo?
Então, toda a legislação ambiental que trata de a preservação permanente, de conservação de vegetação, ela é deixada, e de água, é deixada de lado. Por quê? A zona de interesse especial de interesse social, né, a zona especial de interesse social, ela é um dispositivo legal criado para derrubar toda a legislação que existe daquela área. Então, tem o interesse social, aquela área, ela deve ser tratada enquanto tal e os outros interesses ambientais são deixados de lado. Luiz, com relação à legalização, à formalidade nos processos, muitas vezes isso acontece mesmo, você falou, principalmente em áreas da Ilha do Maranhão. Então, na Ilha do Maranhão, o processo de regularização fundiária está acontecendo agora, mas historicamente só havia recibo de compra e venda e uso capião. Então, as pessoas, elas eram como se fossem posseiros das áreas, já que não tinha escritura e nem registro de imóvel. E aí, em Passo do Lumiar e São José de Ribamar, que os conflitos fundiários são mais evidentes entre comunidades tradicionais e supostos proprietários que aparecem, que forjaram documento, se dá justamente por essa questão jurídica, né? Mas atualmente há um processo em curso aí, pela Vara da Fazenda, né, em São Luís, que está legalizando essas áreas, certo? Mas, em geral, é isso mesmo, o cara está numa área, ele quer legalizar, enquanto a dificuldade ele não legaliza. E aí, como ele não legaliza, pode chegar uma outra pessoa que encontra, por exemplo, uma facilidade de emissão de um documento no cartório e vai dizer que é proprietário. Como é que ele vai provar, então, se ele só tem o domínio daquela área por a construção de uma moradia? Muitas vezes a ligação de energia é clandestina, não tem uma conta para provar que ele está ali há muito tempo. Tem um monte de coisa assim que impede que o sujeito que está lá há muito tempo comprove que está lá há algum tempo. E mesmo quando comprova o tempo de moradia, muitas vezes quem está interessado no terreno, quem criou um documento, quem forjou um documento, é um poderoso. Então ele vai lá, conversa com o juiz, que é amigo dele, que está com a causa, conversa com o deputado, conversa com o prefeito, e a pessoa acaba perdendo o processo. Certo? Mais alguma pergunta antes do intervalo? Não, professor, em relação, eu estava só querendo falar que o pessoal fala muito dessa cultura, e é uma cultura política de grilagem de terras rurais e urbanas, né? E essa grilagem ela é feita sistematicamente por poderosos, por políticos, né? A gente vê aqui na área de São Luís, políticos influentes são proprietários de áreas enormes, né? E áreas privilegiadas, no sentido da imobiliário. Já no interior do Maranhão, essa grilagem ocorre também por poderosos também, e o que mais me chama a atenção que os proprietários dessas grandes empresas geralmente são políticos conhecidos, né, do Maranhão, políticos já tradicionais, donos de empresas. E no Brasil, no cenário brasileiro, a gente vê que existe até uma bancada política ruralista, uma outra industrial. Então, esse é uma cultura já arraigada na política brasileira. Não é do povo brasileiro, sim. E sim, de fato, uma cultura do político brasileiro. Exato. Não existe a bancada do povo, né? Existe a bancada de setores empresariais, setores que têm interesse por propriedades de grande porte. Então, tem a bancada ruralista, a bancada industrial, a bancada evangélica, a bancada da bala, que todos, na verdade, elencam um interesse em particular, não falam da sociedade como um todo. O deputado, ele não foi eleito por policial, ele não foi eleito só por evangélico, ele não foi eleito só por criador de gado ou produtor rural, ele foi eleito pelo povo. Então, assim, o correto era não existir bancada. A bancada é uma bancada única que defende o interesse da sociedade brasileira. Mas a gente sabe que isso é
assim, utopia, e que muitas vezes o político que está lá, ele não defende bancada alguma, ele defende a bancada da sua família e pronto. Né? Muitas vezes não é nem da família, é a sua bancada própria, só a sua mesmo. Mais alguma questão? Ou a gente pode dar um intervalo de 10 minutos? Vitória, controla aí. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Então vamos dar um intervalo de 10 minutos aí para retornarmos, tá bom? Ok.